Mulherada chegando. Bom dia, gente. Vou pedir duas coisas. A primeira, se vocês puderem enviar essa live para mulheres que vocês gostam, vocês têm carinho. Essa aula hoje, ela é uma sementinha, né, que quero plantar em vocês e vocês podem compartilhar com outras mulheres também. Outra coisa é saber como que vocês chegaram aqui agora, como está o corpinho de vocês. Escrevam aqui. Saudades, Alice. Então, escrevam pra mim como que tá o corpinho de vocês, como vocês estão percebendo. Eu acordei 6 horas da manhã, então já tô bem desperta, né? Tiveram mulheres que falaram, ai, mas essa aula não vai acontecer muito cedo. Eu falei, sim, que é bom que a gente vai fazer todo um processo aqui, que vai dar uma despertada maravilhosa e depois a gente vai conseguir aproveitar melhor aí o nosso sábado, né? Pra quem estiver chegando logo depois de uma boa noite de sono, a gente dá essa acordada gostosa. Porque às vezes a gente acha que o descanso é o dormir é muito bom. E aí pra gente acordar cedo é só ter aquela organização de dormir a quantidade de horas que a gente precisa pra acordar legalzinha, né? E poder fazer o que nos faz bem. Me contem aqui como que tá o corpinho de vocês, enquanto a gente vai aguardando mais mulheres chegarem por aqui. Deixa eu colocar aqui fixado que esta é a aula 3, para quem chegar aqui na live no meio do caminho. Não esqueça, mulherada, eu tô esperando vocês me contarem aí como que está o corpinho de vocês, como que tá a percepção dele. Tá sonolento ainda, já tá desperto? Vocês conseguem perceber aonde é que tá o eixo de vocês nesse momento? Alice, você ainda tá dançando? Como que tá? Nossa maravilhosa da Fábrica de Cultura tá aqui também. Eita, que delícia. Olha quem chegou aqui. Como que é seu nome do arrobinha Oxi? É Oxi que fala? Maravilhosa aqui. Então, estamos respirando errado. Então ensina aí como é que respira certo. Adorei. Adoro quando vocês dão aquela participada maravilhosa nos comentários dos posts que faço, né? Às vezes, Yasmin, seja bem-vinda, Yasmin. Hoje nós vamos ter uma aula, gente, que olha, é a aula, entretanto, porém, devo dizer que fico nervosa, porque é uma aula que demanda muita responsabilidade de quem tá fazendo a troca e vocês vão entender o porquê durante esta aula, tá bom? Então fiquem comigo até o final. Aqui é aula, então eu não entro aqui, fico 1 hora, né, com vocês, 20 minutos enrolando, enchendo linguiça, e aí passo uma coisinha e outra e depois fico papeando aqui aleatoriamente. Não, nós vamos ter 2 horas de aula. Renata maravilhosa! Segunda-feira temos nosso encontro ao vivo lá no Olhar Pra Si, em tempo real, com quem tá lá com a gente já, hein? Bom dia! Então, vai ser aulão. Me dê aí até 10 horas da sua manhã pra gente fazer revolução aqui através do nosso corpo, tá? Confia, menina, confia que se você for embora, você vai perder uma aula maravilhosa, tá? Já tá todo mundo com o caderno em mãos, com caneta, porque vocês vão querer anotar. E é importante que vocês anotem, porque registrar no papel é também a gente observar como que a gente tá absorvendo as informações, elaborando essas informações. Água, porque hidratar o nosso corpinho durante o aprendizado é importante para ajudar o nosso cérebro a captar melhor as informações.
roupa confortável porque vamos nos movimentar, um espaço onde vocês possam fazer isso com tranquilidade. Então é um momento também da mulherada que mora com mais pessoas falar: agora este momento é meu, este cantinho é meu, por favor. Bons relacionamentos, limites bem estabelecidos. Elienay, mais um olhar para si chegando aqui com a gente. Ei, bom dia! Vamos começar, gente. Vamos começar, porque hoje a gente tem parte teórica, né? E depois a gente vai cair pra prática, tá? Então, vamos lá. Que hoje o tema da aula é quadril, o berço esquecido. E a gente precisa falar dessa parte do nosso corpo com muito cuidado e responsabilidade. Somos diversas, mulheres com desejos, necessidades, atravessamentos da vida diferentes, né? E uma das coisas que esse estudo voltado para nós mulheres, né, que me fez também olhar para mim, é um lugar que gera uma empatia, né? Quando a gente estuda por diversos caminhos esse olhar para a mulher. Não só simbolicamente, mas também politicamente. Bom dia, Dinda! Ai, como está este bebê que tá aí? Ah, a Dinda é a Yasmin, desculpa, porque elas são amigas. Eu aqui, ó, ai! Enfim, então, é super importante a gente ter esse cuidado, né? E é com essa responsabilidade e cuidado que venho aqui trazer essa troca pra vocês, certo? Então eu queria que vocês já comentassem aqui, porque eu já estava falando com as mulheres que entraram antes, perguntei como é que está o corpo de vocês. Pra gente falar de consciência do corpo, mulheres, é muito importante a gente conseguir se olhar, né? E conseguir se analisar, se autoanalisar. Então como que tá o corpo? Ele tá cansado? Foi uma boa noite de sono? Ele já tá desperto? Ele ainda tá acordando? Né? Tem alguma parte do seu corpo que você tá sentindo mais presente? Tem algum desconforto? Não, tá tudo delicioso? Como é que tá? Vou dar um tempinho aí pra vocês poderem trocar aqui. Esse espaço é nosso, é um espaço seguro, tá? Coloquem aqui nos comentários como é que está o seu corpo, porque não é só a observação, é a escrita também, né? O hábito da gente tirar de dentro e colocar para o mundo, materializar aquilo, pra gente ver como a gente tá elaborando, descansado, mas com fome. Ô mãezinha, você tá comendo por dois. Você não tomou café da manhã? Toma café da manhã comigo. Quem mais? Quem mais? Quero saber como que tá esses corpinhos aí do outro lado pra eu saber com quem eu estou trabalhando hoje, né? Isso é o que eu costumo fazer nas minhas aulas também, trazer a mulherada pra observar e trocar sobre seus corpos, como que tá. Vamos gastar um pouquinho de digital aí digitando, mulherada. Quem tiver no gravado também no YouTube pode colocar nos comentários, ainda acordando. E é isso, né? Quem acordou, sei lá, 30 minutos antes do horário, ainda vai estar com o corpo meio na cama, meio na vida, né? Meio no inconsciente, meio no consciente. Estamos aqui assim. Por isso que eu já acordei 6 horas da manhã, porque eu demoro pra acordar, então eu já acordei 2 horas antes pra poder estar aqui com os tic-teco trabalhando. Meu corpo acorda cansado, sem vontade de levantar, mas já levantei, estou quase despertada. Isso é importante a gente observar, tá, Yasmin? Se todos os dias a gente dorme e a gente acorda como se não tivesse descansado, porque não é o ideal, né? Pra gente poder investigar o que tá acontecendo, o que a gente pode fazer pra mudar isso, porque às vezes isso é tão constante que a gente normaliza. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei um bom tempo aí da vida, nem sei quanto, achando que assim, é isso, estou envelhecendo, agora só me resta o cansaço. E aí eu descobri que não, né? Tinha ansiedade no meio, comecei a cuidar, a tratar, e hoje eu durmo e acordo descansada, né? Esses desconfortos, essas dores, né, do corpo, da alma, da mente, das emoções, principalmente no corpo da mulherada, a gente falou disso na primeira aula, daqui do Olhar Pra Si, dessa série de aulas. A gente falou que é super tratado como coisa da nossa cabeça, né? Ou a gente, pra não incomodar, não ficar reclamando, a gente normaliza, tipo, é isso, agora é só desgraça mesmo. E não é.
tá bom? Não é. Falando nas primeiras aulas, deixa eu já dar um recadinho aqui pra vocês. Eu tive problemas no meu aparelho celular aqui em relação à memória, a aplicativo de edição de vídeo. Era pra eu já ter colocado as 2 aulas da semana passada no YouTube. Não consegui, aí fiz uma pesquisa lá no Instagram. Quem não me segue aqui, por favor, me siga lá no Instagram, ótimo, né? Aqui no Instagram. E a mulherada falou, então faz o seguinte, joga essas aulas da semana que vem. Então, o combo de aulas, das 4 aulas que vamos ter, né, já feito, a partir de segunda-feira, vai estar no canal no YouTube para replay. Então, quem não viu desde a primeira, segunda-feira vai estar aula 1, terça aula 2, quarta aula 3, que é esta, para quem quiser rever, tá? E só que algumas partes são cortadas, tá? Então, assim, alguns comentários que vocês podem fazer aqui que de repente eu acho que não é interessante expor, eu tiro. Então, quem quiser ver na íntegra fica aqui. Quem quiser depois rememorar alguma coisa, anotar com mais calma, revisitar, quarta-feira vai estar no ar. Amanhã temos encontro também às 10 horas, como é domingo. Coloquei às 10 pra gente conseguir dormir até um pouquinho mais, tá? Porque eu acordo 2 horas antes. E a gente vai estar aqui de novo para nossa 4ª aula e a última vai ser no próximo sábado, tá bom? Agora vamos para nossos tópicos aqui que eu programei para a aula de hoje, tá? Então, antes de mais nada, vamos espreguiçar este corpinho, né? Fica de dica aqui extra, gente. Quando a gente acorda, às vezes a gente só levanta, vai tomar café enquanto eu tô falando, ó, vai espreguiçando. Tá? Vai sentindo os creques do corpo, vai sentindo a gostosura que é espreguiçar. Aproveita para respirar fundo, soltar pela boca, fazer barulhos com o corpo, né? A respiração com som. É muito bom, ó, quando a gente começa a movimentar o corpo, a gente realmente começa a despertar. Às vezes a gente vai pra aula de dança, aí vai pro alongamento e começa a dar a abertura de boca uma atrás da outra. A gente já pensa, ó os encostos. Não, você tá achando que o seu corpo ele tá desperto, né? Que você tá acordada, que você tá vivendo. Mas a partir do momento que a gente começa a mexer com o corpo de uma forma mais integrada, mais completa, a gente vai despertando, né? Às vezes no decorrer do dia a gente entra no automático. Essas ações de espreguiçar, respirar, soltar o ar com sonoridade, traz esses bocejinhos, que é gostoso e, lógico, né, dependendo do lugar que a gente não pode ficar fazendo barulho, mas quando a gente tá com a gente, assim, a gente acorda de manhã e vem esses bocejos, a gente começa a espreguiçar na cama. Espreguiça na cama, mulherada, dá um minutinho da hora que vocês acordam pra espreguiçar, pra mexer a articulação, deitadinhas na cama. Conforme vir os bocejos, porque vai vir, faz essa... solta, tá bom? Vocês vão ver que vocês vão pra vida de uma forma muito mais gostosa, tá? E façam esse exercício de espreguiçar no decorrer do dia também, quando vocês verem que vocês estão no automático. É muito gostoso, dá uma soltada no corpinho, certo? Então vamos lá, vamos começar a falar do nosso quadril. Ontem fiz toda? Será que eu entendi? Bom, Rê, qualquer coisa me explica aí melhor, tá? Então vamos seguir aqui, depois eu vou lendo vocês pra eu não me perder, tá bom? E pra quem estiver assistindo depois, que não tem essa interação em tempo real, fica meio truncadas as trocas aqui. Então vamos falar do nosso quadril. A gente poderia falar dele a partir da biologia, da anatomia pensada para dança, ou a gente também poderia falar a partir de uma anatomia simbólica, né? Eu gosto desses 2 lugares. Lá na nossa plataforma Um Olhar para Si, onde eu venho fazendo esse trabalho com a mulherada, eu tô trazendo inicialmente esse olhar da anatomia simbólica pro corpo, tá? Com Graziele Rodrigues como referência, enfim. Mas quem faz minhas aulas de dança do ventre, já teve a oportunidade de fazer aula de dança comigo, sabe que eu trago esse lugar da anatomia aplicada à dança, onde a gente vai olhar para os nossos ossos, vai entender onde ele está localizado, tamanho, forma, como ele se movimenta, qual é a mobilidade, quais são as articulações envolvidas, o osso como, a ossatura como
alavanca do movimento, entendendo, né, esses 3 elementos principais que temos no nosso corpo quando a gente fala de ação do movimento, né, de osso, alavanca, articulação, ponto fixo e que vai ali colaborar, o ponto fixo entre ossos, né, vai colaborar para que a gente não seja duro, né, robotiquinho, e a musculatura como força para o nosso movimento. Então, se eu vou levantar meu braço, quem alavanca essa subida, né, tem ação muscular também, mas o osso, quando a gente percebe isso, né, que o osso ele vai alavancar, até o esforço é menor, mas se a gente quiser sustentar esse braço aqui, quem vai sustentar a musculatura, né? Se eu quiser fazer essa movimentação aqui articulada, são as articulações que colaboram com isso, né? Então, eu gosto muito de ir por esse caminho. Entretanto, porém, eu tenho aprendido que tanto a simbologia quanto os rituais, ele colabora com a gente nos registros ou no resgate, porque vão ter coisas aqui que eu posso estar ensinando para vocês em primeira mão, mas vão ter coisas aqui que tá no campo simbólico, que tá no campo arquétipo, né? Quando a gente fala de inconsciente coletivo, que um vai falar sobre isso, que na real eu não vou estar ensinando nada, vocês vão estar reaprendendo, tá? Então vão ter coisas que de repente vocês podem já ter ouvido falar por cima e nossa, realmente. E vocês vão perceber que de repente pela reação, pela ação, pelo comportamento do corpo de vocês, é um conhecimento que já tá aí, vocês só não tinham formalizado, organizado, dado uma atenção, tomado uma maior consciência e por aí vai. Mas a gente também pode falar desse quadril por um caminho político, social, de uma consciência coletiva que não é a mesma desse inconsciente coletivo que Jung vai falar, e nem de um cara antes de Jung que vai trazer essa ideia de consciência coletiva, tá? Na verdade, eu não me aprofundei tanto neste cara anterior a Jung, que vai falar sobre consciência coletiva, mas eu vou falar aqui não de um lugar de especialista, mas de uma percepção enquanto corpo político que me percebo, tá? A consciência política, quando eu falo dela, é um lugar onde a gente aprende. Então, diferentemente do inconsciente coletivo, que é um lugar onde a gente vai reaprender, relembrar, na verdade, né, de conhecimentos que está no nosso inconsciente coletivo, a consciência coletiva é aprender. Então, você, mulher, aprende como sentar, né? Como olhar para o seu corpo, como olhar para o corpo de outra mulher, como tratar o seu corpo em relação a algumas situações, como é que eu me relaciono com a minha sexualidade. Não é algo que nós estamos relembrando, que vem, que tá... Não, ele é ensinado. Isso que a gente fala de construção social. É muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, por quê? Porque aqui dentro desse lugar, dessa parte do nosso corpo, politicamente falando, existem muitas dores, muitas imposições, muitos bloqueios, muitos controles, muitas consequências e muitas vezes consequências que podem rolar com qualquer um de nós, onde não dá pra gente menosprezar e olhar somente pro simbólico. Eu sei que vão ter pessoas que vão conseguir fazer isso, eu não sou essa pessoa. Justamente pelo que eu falei no começo, quando a gente está trabalhando com o corpo feminino, entendendo a sociedade que a gente vive, é preciso ter sim empatia, muita empatia, pela diversidade de corpos que vão cruzar o nosso caminho, ok? Então, quando a gente está falando do quadril politicamente falando, qual que é a educação que a gente tem? De um controle, né? É um controle em duas frentes, o sagrado e o profano. Então, ao mesmo tempo que esta região, né, do nosso quadril, falando ossatura, comporta ali, é o berço dos nossos órgãos reprodutivos, né, é também o local onde está a nossa sexualidade. Então, neste lugar, a gente tem duas polarizações de pensamento da nossa sociedade, que é o profano, que é a sexualidade da mulher. Então, a mulher que ela tem autonomia com a sexualidade dela, que ela é mais livre, ela é vista de uma forma horrível, né? E isso não é de hoje, isso já vem de tempos, né? Até quando a gente falou na primeira aula sobre a ideia das bruxas fazerem pactos com o demônio, tem essa questão da sexualidade de mulheres que tinham relações sexuais com demônios. Então, assim, a gente tem este lugar, que ele pode não ser tão maluco como quando a gente pensa hoje no que era passado,
mas ele ainda está presente em outras formas de fazer este controle e de demonizar isso que é essencial na nossa vida, porque sem o sexo não existe vida. Então é uma coisa que ela deveria ser tratada como saúde da mulher, e não é. Pelo contrário, é colocado uma série de problemáticas aqui, uma série de crenças, uma série de dogmas, né? Nas religiões, muitas vezes, a sexualidade da mulher, porque é isso, não é só na religião, a gente vai ver muitas vezes a mulher sendo podada, mas muitos religiosos, inclusive, tendo uma liberdade, mesmo que no escondidinho para fazer, não vai ser tão cobrado quanto uma mulher, né? Na própria sociedade, a mulher é mais cobrada do seu comportamento em relação à sexualidade do que o homem. Na nossa sociedade existe a monogamia, que muitas vezes a gente vai entender que é uma monogamia para a mulher, não é para o homem. Então, existe um lugar aqui denso que a gente carrega, mesmo quando não é uma parada que a gente está sendo doutrinada claramente. Mas tem vários comportamentos sociais, várias falas, várias lições que a gente vai aprendendo no decorrer da vida que vai, né, colocando a gente inconscientemente nesse lugar. E que a partir do momento que a gente vai se conscientizando do nosso corpo, que a gente vai se permitindo experiências, que a gente vai entendendo essa gama de informações aqui. E aí não quer dizer que a gente mude radicalmente, que a gente saia desse lugar, porque se é uma construção social e nós fazemos parte da sociedade, ele vai estar ali, rodeando a gente, outras mulheres, a sociedade de forma geral. Mas a gente fica mais ligada, está mais atenta, para quando essas coisinhas, esses fios levantam, a gente falar, ah, eu sei de onde vem. E questionar, isso é meu mesmo? Ou eu aprendi desta forma? Tem outra forma de pensar sobre isso? Tem outra forma de viver isso? Né? O que isso afeta na experiência da minha vida com este corpo? Até onde eu consigo cuidar disso? Até onde eu vou precisar de ajuda? Né? A ajuda que eu vou buscar tem esta consciência também ou não? Tá, gente? Porque nada nesta vida é imparcial. Nada, absolutamente nada. Quem falar, eu não falo a partir de ideologia, está enganando, porque ideologia é um conjunto de ideias. A não ser que a pessoa sempre seja uma bebe e não pense, tá bom? Então, isso é importante. Aí nós vamos pro lado de cá, que é o lugar que este quadril, que esta bacia, que os nossos órgãos reprodutores, a nossa sexualidade, ela se torna sagrada. Que é o lugar do arquétipo, né, que também está aí na nossa sociedade, da mãe. A mãe intocável, mãe você não desrespeita, a mãe é sagrada. Isso, quando a gente fala, né, porque quando a gente vai olhar para a realidade da nossa sociedade, aonde é que a mulher, a mãe é sagrada? Quando a gente vai olhar para direitos da mulher, quando ela entra nesse lugar da maternidade. Quando esta mulher tem a responsabilidade de criar o seu filho sozinho. Né? Como que a justiça trata essa mulher? Como a justiça se comporta perante o pai da criança que abandona, né? o genitor que abandona e deixa essa mãe abandonada. Como a sociedade, de forma geral, dá ou não apoio para estas mulheres quando são mãe. Então, assim, dizer que é sagrado, santificar a mulher é fácil. Difícil é trazer isso para a prática. Então a gente tem uma dualidade que ela é complexa por demais, porque ela é super controversa, e até dentro do que poderia ser benéfico pra gente, na realidade ela não é. Porque a forma como a gente aprende a tratar a mulher, porque essa cobrança da sexualidade, ela vai cair sobre a mulher também, quando ela tá na maternidade, né? Então, cara, quando a gente verbaliza tudo isso, e a gente pensa nessa parte específica do corpo, quanta energia, para quem acredita em energia, é demandada para essa região de uma forma muito contraditória. Como ali a gente vai sendo moldada de forma contraditória também. E aí como todas essas contradições vai reverberar até na forma como a gente movimenta e se relaciona com essa parte do nosso corpo. Tá fazendo sentido, mulheres? Ou não? Tipo, ficou muita coisa aqui. Tá? Vai me colocando aqui nos comentários. Deixa eu aproveitar este momento de pausa para entender aqui o que a Rê falou, que ela reformulou. Ontem fiz yoga depois de um mês sem fazer e vi que estava enferrujada. E justamente o quadril ficou dolorido. Algumas práticas, né? Principalmente quando vai para esse lugar da consciência do corpo, porque a yoga, ela tem esse lugar do cuidado com a respiração, a movimentação junto, né? Com a respiração. Enfim, é uma prática que
bota o nosso corpo num esforço. Ele pode vir de uma forma a tirar dores ou ele pode gerar, né? Mas não é um gerar dor ruim, é um gerar dor que faz a gente pensar por que essa dor, né? Então, provavelmente a Renata, durante o exercício, falou: putz, tô enferrujada, tô com dificuldade para fazer. Ou depois, né, a dor vem como um alerta de, pô, meu corpo desacostumou com isso daqui, né? Eu fiquei um mês sem praticar. Olha o efeito que é isso, tá, gente? Tudo na vida, não é só a academia, o músculo, quando a gente tá indo pra academia malhar, que o que você trabalha um mês para ganhar, você perde uma semana. Tudo que a gente aprende, tudo, absolutamente tudo que a gente aprende, a gente demora mais para aprender e é muito mais rápido a gente perder, tá? Por isso que muitas coisas não vão ser o fim, vão ser o caminho. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de tomada de consciência, quando a gente fala de autocuidado, não é o fim, é o processo todo, é o cuidado que a gente vai ter. A gente pode se engajar a aprender sozinho, e a gente tem essa capacidade, a gente pode querer auxílio, porque muitas vezes a gente tem várias demandas na vida e escolhe alguém para fazer isso junto com a gente. Às vezes a gente fica um tempo com uma pessoa, depois vai para outra, depois vai para outra. Às vezes a gente está com vários profissionais atuando com a gente nesse processo. O ponto é que a gente nunca vai acordar um dia e falar: nossa, me conheço completamente, não preciso mais me conhecer, porque a gente está o tempo todo mudando. Então esse lugar de cuidado, de autoconhecimento, de consciência, quando a gente aprende ele, a gente não tem um ponto de chegada. O ponto de chegada é a hora que não estivermos mais aqui, né? Então, essas práticas de consciência do corpo, às vezes elas podem ser muito deliciosas, às vezes elas podem gerar algum incômodo, mas por ser uma prática de consciência, ela te leva a refletir e pensar sobre, né? Enfim, tá fazendo sentido, gente? Vai dizendo aqui, ok, chavinhas virando, tá virando chavinha aí? Não, ainda tá vago, Laine, tô com dúvidas, vai mandando aqui, tá bom? Enquanto isso eu vou seguir, porque às vezes vocês vão escrevendo, além do tempo da escrita de cada uma, tem o delay aqui do Instagram, tá? Então eu vou seguindo, depois eu volto pra olhar conforme vocês forem trocando comigo, tá? Não esqueçam que estamos aqui numa troca, então mandem também aqui nos comentários, certo? Então, quando a gente tá falando ainda deste quadril político e também a gente vai caminhar pro simbólico, a gente precisa cuidar também das mulheres que, por algum motivo na vida, não vai ter mais os órgãos, né? Porque quando a gente tá falando do quadril, a gente pode falar do osso, e aqui eu quero que vocês conheçam internamente a ossatura de vocês. Então, depois que vocês saírem daqui, ou no momento que vocês estiverem, eu acho legal logo depois que vocês saírem daqui. Ou se vocês tiverem algum dispositivo que dê para, enquanto eu estou falando, vocês irem dar uma gugada, para vocês olharem como que é o osso do quadril de vocês, né? Inclusive, o nosso osso do quadril, ele tem um buraquinho, né? Uma circunferência aberta, né? Na parte de baixo, que ela é maior do que nos homens, justamente porque o nosso corpo pode gerar vida, né? Então, é bem interessante a gente poder olhar essa ossatura. A Graziela Rodrigues, ela vai trazer uma fala aqui sobre a pelve de uma forma simbólica na anatomia, que eu vou ler para vocês, que eu acho super interessante. A pelve apresenta-se na estrutura física exercendo oposições através do direcionamento do cóccix, né, que é essa parte de trás aqui. Se a gente apalpar, né, porque às vezes o nome não leva a gente para o lugar, mas se a gente apalpar bem onde começa o rachinho ali do nosso bumbum, tem um ossinho que ele é meio arredondado, a pontinha dele, esse é o cóccix, tá? O cóccix para o solo, consequentemente as cristas ilíacas, que é a parte da frente aqui, né, quando a gente aperta aqui, se elevam. Então, enquanto o cóccix ele aponta para o solo, as cristas ilíacas ela eleva, né? E a Graziela Rodrigues, ela brinca muito com essa ideia do corpo, de uma parte que é a terra, né? Que vai para a terra, que aprofunda, que enraiza, que tem essa conexão com a terra, e a outra parte que alcança o céu, né? Que vai para o divino. Então, eu acho interessante porque dentro dessa simbologia, eu vejo na Graziella esse lugar, né, desse equilíbrio entre a materialidade, o estar consciente, a razão neste lugar,
mas também essa outra consciência do divino, do simbólico, do ritualístico, né? Enfim. E ela vai colocar aqui a força de tração na região do sacro, que é uma região da nossa coluna, final da nossa coluna, parece um triângulo, né? Que no finalzinho dele vai ter o cóccix. Materializa-se no imaginário pelo sentido físico da apropriação de um rabo, né? Tem algumas pessoas que dizem que essa região, nossa, era onde teríamos o rabinho, né? Inclusive, eu me relacionei com um rapaz que essa partezinha do osso dele era mais visível, era maior, não sei o que era, ele tinha me falado, mas parecia o início de um rabinho, gente. Muito curioso. Portanto, a relação do cóccix-rabo com o solo é uma constante na linguagem de movimento da bacia. A intenção desta força de tração apresenta variantes, quanto maior for esta intenção, mais evidência a verticalidade do tronco. Então, essa consciência, né, da oposição, dessa apropriação deste rabo, e rabo não estou falando de todo o bumbum, a gente está falando dessa parte do sacro, do cóccix, né? Nesse entendimento de vetor de oposição, enquanto ele aponta, né, faz uma intenção para o chão, as cristas ilíacas, ela faz uma oposição para cima, né? Quem também estuda comigo dança sabe que eu falo muito sobre vetores de oposição. E aí os vetores de oposição muitas vezes tá em membros contrários, né? Então, o membro direito, braço em oposição com o membro esquerdo, inferior, pernas, tá? Neste caso aqui ela vai falar de uma oposição na própria ossatura, que ela não é uma coisa só, né? A estrutura da nossa ossatura do quadril, ela é separada em partes, elas são, tem duas partes aqui que encaixam no sacro, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma bacia, ela não é uma bacia totalmente, não, ela tem um espaço aberto também que dá uma autonomia para esse movimento, né? Ela sustenta os nossos órgãos reprodutores, né? Ali, né? E aí, por isso que eu acho interessante também chamar de bacia ou de berço, tá? Porque tá ali amparando os nossos órgãos também. E aí vão ter mulheres que fizeram aquela cirurgia, seja por algum problema de saúde que teve, como uma forma de prevenir algum problema de saúde futuro, de tirar os órgãos reprodutores, né? E a gente vê muito a galera que trabalha com simbólico, com o sagrado feminino, falando sobre a energia dos órgãos estão ali. Eu, Elaine, consigo compreender esta fala. Mas mulheres que passam por esse processo de retirar os órgãos é outra profundidade. A gente vai falar também sobre isso. Deixa eu só ver o que a Yasmin colocou aqui. Quando estava seca, meu cóccix era bem evidente. Achava que era tipo um rabo. Por que isso? Então, eu não vou ter certeza agora, mas eu ouvi, tá, um tempo atrás aí, de que tem a ver com o nosso processo evolutivo, né? Quando a gente olha o cóccix, ele é pequenininho, gente, ele não é uma coisa grande, né? Ele é finalzinho ali da nossa coluna e vão falar que ele não tem uma continuidade, que dali sairia o nosso rabo, né? Se tivéssemos um rabo e tal. Então, ouvi algo de tipo, durante a nossa evolução perdemos o rabo. Então, o indício seria essa pontinha, mas em algumas pessoas, ele é maior. Um amigo meu também do trabalho, a gente estava comentando sobre isso ontem, ele falou que tinha, não sei se ele fez alguma cirurgia, se a mudança de peso, por exemplo, deixou menos evidente isso, mas ele falou até o nome. Eu vou tentar falar com ele depois para relembrar o nome que ele disse que era quando acontece isso, e passo para você dar uma olhada para ver se é a mesma coisa, ou se quando a gente tá mais magrinha, de fato, alguns ossos ficam mais evidenciados, né? A gente sente um estranhamento aí de tamanho, porque fica mais perceptível, tá? Então, vamos aqui falar desse lugar, né, da mulher, que ela muitas vezes acaba passando por esse processo de retirada dos órgãos reprodutivos, né? E eu vou falar isso muito inspirada na minha própria mãe, que fez essa cirurgia, mas na época não tinha essa consciência, inclusive fui eu que tomei a frente, quando o médico falou, vamos ficar acompanhando aqui pra ver se essa massa aumenta ou não, né? Não vamos pra cirurgia, eu falei, não, você vai pra cirurgia, tira tudo. E eu lembro que assim, eu lembro da cara da minha mãe. Minha mãe nunca foi muito desse mergulho no próprio corpo e tal, mas eu lembro que ela ficou meio que num dilema,
né? Ela aceitou a cirurgia, era uma coisa que ela queria também, mas não foi ela que tomou essa frente. Eu tomei a frente porque muitas vezes minha mãe não tinha muita boca pra muita coisa, né? Mas hoje eu penso que com as informações que eu tenho, eu de repente não teria tido essa reação da forma como foi. Não, tem que fazer porque ela tá sangrando, ela tá tendo hemorragia, não é mais menstruação isso daqui porque ela tá na menopausa já tem muito tempo e tal. Porque é uma cirurgia violenta. E quando eu falo que é uma cirurgia violenta, eu não estou desencorajando mulheres que precisam passar por essa cirurgia por uma questão de saúde e até de vida fazer. Mas quando a gente não fala sobre o sentimento que passar por esse processo pode gerar, ele acaba sendo ainda mais violento. A gente não acha normal uma pessoa que perde um olho, uma pessoa que perde um dedo, uma pessoa que amputa uma mão. A gente fica chocado. Por quê? Porque tá ali, tá na nossa cara. A gente consegue ver, né? Agora, parece que o que tá dentro da gente... a gente não tá vendo todo dia, a gente não sabe tamanho, a gente não sabe cor. Então, é só uma cirurgia, né? Recentemente, uma amiga veio me perguntar se eu tava bem. E aí, eu descobri que ela veio me perguntar se eu tava bem, porque ela de fato estava preocupada comigo, mas ela não estava bem. Ela tinha passado por essa cirurgia. Uma mulher jovem, né? Que na tentativa aí de... tentante, né, pra gravidez e tal, aconteceram vários processos com ela até que chegou um momento que ela precisou tirar todos os órgãos. E ela foi conversando comigo, e conforme ela foi conversando comigo, ela chorava e eu consegui sentir levemente a dor dela e entender, né? Ela ainda falou, eu converso com algumas pessoas que falam assim, mas poderia ser muito pior, você poderia não estar aqui e tal, né? Aquele lugar que eu costumo falar também para as pessoas que assim, sobre as nossas dores, o que a gente tem que aprender com elas, só quem pode dizer se foi lição ou não é a gente. Ninguém tem direito na hora que a gente tá sentindo as nossas dores de virar e falar, mas poderia ser pior. A gente pode, eu ensino vocês a olhar pra vida, pra sofrer menos e falar, poderia ser pior. Mas eu não posso chegar em você e falar, poderia ser pior. É uma coisa que a gente faz por nós, quando a gente tem condição. Às vezes a nossa condição é só ficar mesmo encolhidinha, querendo no colo e chorar. E é muito difícil quando não existe pessoas que compreendam isso. Então, olhar para vocês, tomar consciência de vocês é também ter a capacidade, a condição de acolher outras mulheres. Não é só sobre a gente, é sobre o nosso coletivo, tá? Então, assim, é uma cirurgia bastante invasiva, né? Imagina, depois estudando um pouco mais sobre isso, até por conta do caso da minha mãe, uma cirurgia quando uma mulher descobre um câncer no colo do útero, que ele é diagnosticado, não é só a retirada de tudo, é a raspagem de toda aquela região, é jogar no medicamento dentro do corpo dessa mulher, né? Não é só uma recuperação difícil pela dor física. A gente perdeu algo que era nosso. E não existe porque nós somos da ritualística. Quando alguém morre na nossa família, a gente vai lá, faz funeral, a gente se despede e tal. Não existe esta preparação para a mulher que vai ter os seus órgãos reprodutores, que está dentro deste lugar social de sagrado e profano, né? Não vai ser informado a ela, para ela lidar com este luto. Antes, durante e depois. Não existe esse olhar. Não existe esse cuidado. Se essa mulher não tivesse conhecimento, ela vai achando só, beleza, eu vou sentir uma dor física de recuperação e depois vai passar, né? Isso se for mulheres que já tiveram filhos. Se for mulheres que estão tentando ter filhos e passam por isso, o luto ele já vem, né? Não é só os órgãos que são ser retirados. É o sonho de poder gerar uma vida. É a idealização do que é construir uma família, muitas vezes. É muita coisa envolvida aqui, sabe? Para ser tratado só como, mas é para salvar a sua vida. Mas é para... Entende? Até porque essa parte do nosso corpo, muitas vezes, ela não é vista na sociedade como parte do nosso corpo. Ele é público. O nosso corpo, de uma forma geral, é público, né? Então, é muito difícil para nós mulheres, muitas vezes, tomarmos consciência de que se estamos passando por um processo aonde, beleza, já gerei a vida, caso é uma coisa que eu queira, tenho a minha família, isso daqui vai ser para prevenir de uma saúde, o peso ele é menor, mas nem por isso essa mulher vai deixar de sentir. Vou dar um exemplinho para vocês, como parece que o que a gente vê
se torna um problema, né? Gera uma maior comoção quando a pessoa perde, né? Um braço, uma mão, uma perna. Com dente. Quem aqui já arrancou dente? Eu, quando fui arrancar um dente, meu dente não saía. Ficou uma parte da raiz. Cara, o dentista só faltou subir em cima do meu corpo para poder, né? Então, assim, foi extremamente violento. Eu senti dor? Não senti dor porque eu estava anestesiada, mas eu senti tranco, né? Então, não doía o dente, mas doía a força que ele fazia, o meu pescoço, porque às vezes minha cabeça não estava esperando tamanha força que ele ia usar, né? E ali eu estava sentindo alguém que estava arrancando algo de mim e usando muita força para isso. A Jéssica, que é minha amiga, vai de repente lembrar aí. Eu saí e eu fiquei. Chegou uma hora, inicialmente eu tava ali só pra arrancar um dente, porque é isso, arrancar um dente. Chegou uma hora que eu estava com um choro engasgado aqui, porque eu estava me sentindo violentada. O médico tava sendo ruim? Não, gente, mas estão tirando algo de você que não quer sair. É pro meu bem? É pro meu melhor? É, mas ele não queria sair. E tava ali, sendo puxado de um lado pro outro, e meu corpo percebendo aquilo tudo que tava rolando. Se fosse um dente da frente, as pessoas iam lamentar mais. A pessoa que teve a empatia, quando eu comecei, eu vim do dentista chorando, eu cheguei aqui em casa e me senti o cocô do cavalo bandido. Eu deitei aqui, eu só chorei, eu fiquei numa tristeza, num negócio, eu me senti realmente sem uma parte de mim. E era um dente de trás aqui, que ninguém vê. Aí a minha amiga Jéssica, que é muito sensível, falou: ô, meu amor, mandou uma sopa via motoboy de lá do Morumbi aqui pra Braslândia. E mandou uma cartinha também pra mim. Mas assim, se eu falar, minha mãe também ficou, né? Assim, eu senti, ela não falou muito, mas ela ficou sentida por mim. Mas se eu fosse falar pro médico que eu estava me sentindo violada, ela falou: caramba, menina, é só um dente, calma, daqui a pouco passa, né? Agora você imagina uma cirurgia dessa. Então, quando a gente tá falando de simbólico, não dá só pra gente virar pra essas mulheres e falar: ó, então, mas tem a energia do útero ainda aí. Tem a energia... Imagina mulheres que, assim, não foram relembradas de que elas são cíclicas e de que elas têm o ciclo lá, as 4 fases, que elas puderam vivenciar isso de forma consciente. Que elas não tiveram essa conexão com o corpo. Mulheres que estão aí, ó, no corre, na demanda, que não tem esse lugar dessa atenção com o corpo e ela cai numa parada dessa. Ela vai sentir falta, além da perda do útero que ela teve, do processo que ela viveu, de repente, muitas vezes sem entender, essa ideia de, a memória energética tá aí. Energia, gente, é muito subjetivo, né? Principalmente quando a gente vai falar de dores que pegam, não é só no corpo físico, é na alma. Então, pra mulherada que estiver entrando em contato com esse vídeo, né, com essa aula, que de repente é o caso, né, foi retirado os órgãos e tal, enfim, fica aqui comigo pra gente tentar ressignificar esse processo de uma forma mais afetuosa, começando com você, porque é importante, tá? Então, outro ponto que é muito importante a gente pensar, gente, é no corpo da mulher e da criança como um objeto da sociedade, tá? Não à toa, durante muito tempo a gente teve muito assédio dentro de transporte público, porque o homem achava que podia colocar a mão no corpo da mulher, tratar o corpo da mulher publicamente como quisesse. Hoje a gente tem mais campanhas de conscientização, de incentivo à denúncia, né? Que deu uma diminuída nestes casos, porque a gente tinha casos muitíssimo bizarros. Assim, tem alguns anos aí que eu não sofro, não é que não acontece mais, mas antes era muito mais comum eu passar sufoco dentro de transporte público do que hoje, né? Como a conscientização, campanhas são importantes para conscientizar a população, para mostrar, ó, o nosso coletivo não aceita mais esse tipo de comportamento, né? Mas ainda continua nesse lugar porque, por exemplo, abusos, assédio, muitas vezes ele não vai acontecer em sua maioria em público, vai ser no privado, né? A gente sabe aí que muitas vezes as violências que vão acontecer, até com crianças, vão vir de pessoas de confiança, de pessoas da família, de pessoas próximas, né? Ou de confiança da família. Mas a gente tem, né, essas experiências, vivemos essas experiências de ver
o corpo da mulher sendo tratada de forma objetificada publicamente também. E ainda hoje acontece quando a mulher tá grávida. A Eli tá grávida, não sei como que funciona com o corpinho dela, mas quantas vezes a mulher grávida, ela tem o seu corpo tocado, a sua barriga tocada sem que a pessoa peça pra ela. Porque é isso. Ah, tá gerando uma vida. E, gente, isso é muito inconsciente nosso. Mas é da sociedade. Compreender o corpo da mulher como algo que vai produzir vida para a sociedade. Então, a mulher tá grávida, tu vai lá, né, com esse aprendizado que ele não é tão direto, mas ele está, e bota a mão na barriga dessa mulher. O povo pensa que é público. O povo pensa que é. Então o povo vem, bota a mão, ai que lindo, e beija, né? Não pede licença, não pergunta se pode, se essa mulher vai se sentir confortável, se existe uma intimidade, porque não é porque essa mulher tá grávida que o corpo deixou de ser dela, é do Espírito Santo, né? Esse corpo é desta mulher. E aí um outro exemplo de que o corpo, sim, da criança e da mulher é objetificado, é que quando a criança nasce, todo mundo quer pegar, todo mundo quer cheirar, todo mundo quer beijar, né? Mesmo quando essa criança já tem condições de reagir a algumas coisas que ela não gosta, ela muitas vezes é podada, ela é chamada de mal educada, porque é isso, o adulto ele pode chegar, pode dar um croque na cabeça da criança, pode apertar, pode beijar a cabeça, e a criança não tem nenhum vínculo próximo para isso, né? Não tem esse entendimento de vínculo, não tem esse hábito, esse costume, e quando essa criança rejeita o mal educado dela, ou seja, essa criança tem que estar disponível. E aí depois a gente quer problematizar as questões aí da pedo, né? Tentando trazer soluções midiáticas para um problema complexo. Porque a gente tem muitas formas de continuar, inclusive, fortalecendo essa ideia de que o corpo da criança ele é público, né? Enfim. Então, isso é importante para a gente tomar também o nosso corpo pra gente. Ou se apropriar mais dele. E falar, não, isso aqui não é público, isso é meu. Tá? Isso é meu. Boas relações, limites bem estabelecidos. Se não tem limites bem estabelecidos, não vai existir boa relação. E aí a gente vê o que a gente faz, né? Com essas informações. Certo? Então, quando a gente vai falar do simbólico dessa região, deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Sim, o povo pensa que é público. Meu filho mais velho, quando aos 2 anos, não gostava que beijassem ele, né? Gente, a minha mãe tinha esse hábito. Minha mãe sempre gostou muito de criança, né? Minha mãe foi cuidadora de filho dos outros até 2 anos antes da morte dela, né? O Enzo, eu digo que o Enzo foi mais filho dela do que eu. Quer dizer, né? Eu treinei a minha mãe para cuidar de Enzo, depois de Elias, de Eliseu, de Gabriel, enfim. Porque Enzo tinha uma compreensão de Dona Cida que Elaine na infância nem viu, não viu nem a sombra. Eu brincava com ela, zoava, ela falava, você tá com ciúmes. Mas eu tinha o maior orgulho de ver que minha mãe tinha mudado o olhar dela pra criança, né? Então ela cuidou do Enzo, acho que ela chegou na casa da Maria, ele tinha uns 4, 5 anos. Minha mãe saiu de lá, ele já estava nos Estados Unidos, ele tinha entrado na faculdade. Minha mãe passou por todas as formaturas dele, né? Tem foto da minha mãe na formatura dele e tal. E ela ficava toda sem graça, falava, o Enzo me chamou pra ir pra formatura, eu não vou. Eu falava, mãe, você cuida dele, você é quase a segunda mãe dele. Quando minha mãe faleceu, Enzo veio chorando, eu tô revoltado e tal. Ele ficou assim, muito inconformado, né? Cria-se um vínculo, né? Minha mãe tinha esse hábito de beijar e tal, e eu falava, mãe, e eu me incomodava. Ela falava, ai, para! E aí eu conversava, eu falava, isso já, eu adolescente, eu falava pra mãe, a criança não quer, porque eu lembrava que faziam isso comigo. As avós piravam, eu sempre defendi o direito dele. É isso. Ai, as avós, né? Elas precisam só entender que chega um momento que as crianças vão pra cima delas sem elas terem que, quando esses limites são bem estabelecidos e respeitados, né? Inclusive respeitados pelos adultos. As crianças geram um afeto, gente, por nós, quando a gente respeita o espaço deles, que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, quando a gente tá falando do simbólico, a gente pode pensar na bacia,
né, com o útero ou não, nesse lugar que pode ser uma bacia, que ampara o nosso corpo, porque a gente não tem só os órgãos reprodutores, mas todo o resto que vem acima também, né? O nosso quadril, ele sustenta a parte de cima, ele tem essa conexão, falando simbolicamente, com os membros inferiores, que vai aterrar, que vai enraizar, mas ele sustenta o que vai fazer com que a gente queira encostar ao céu, né? Se relacionar com o divino, com o etéreo, né? Bonito, né? Pensar nisso. E ele também pode ser um berço, o berço que vai gerar uma vida. Acho que uma das coisas, seja homens ou mulheres, que antes de pensar em gerar uma vida, colocar uma vida no mundo, precisaria aprender a olhar para o próprio corpo como um berço para si, né? Pra gente, até quando pensa em colocar uma vida no mundo, entender por que queremos colocar uma vida no mundo. É sobre a vida que vai vir ao mundo, é sobre a gente, é sobre as nossas necessidades, enfim. E vai existir, né? Nem tudo vai ser nobre, por mais consciência que a gente tenha. Mas entender isso dá condições pra gente também, de repente, ter uma melhor relação com esse processo que é desafiador. Mas quando não existe essa possibilidade, né, de pensar nesse lugar como um lugar que vai gerar uma nova vida, ele pode ser o lugar aonde nós vamos simbolizar como um lugar de cuidado com a gente, o nosso berço, a nossa bacia, né, o nosso lugar de resgate. Quando a gente fala sobre fertilidade, a gente só pensa na fertilidade da mulher ou do homem para fazer uma nova vida. Até na dança do ventre mesmo, né? Durante muito tempo falava-se da dança do ventre como uma dança que colaborava aí com acabei de esquecer a palavra, esqueci a palavra. Com a fertilidade da mulher. Aí a gente fazia uma piada, a gente brincava, falava, é mesmo? Nossa, quanta bailarina de dança do ventre, na época que esse discurso era mais alto, tá grávida neste momento. Mulherada, a maioria não queria nem saber de filho, né? Porque trabalhava com o corpo, difícil muitas vezes, né? Você conseguir fazer esse trabalho com uma criança sendo gerada. Porque o olhar da dança do ventre também é esse olhar de sexualização, erotização, aí, né, a nossa sociedade, uma mãe, uma mulher grávida. Hoje eu acho que isso é um pouco melhor compreendido, mas uma mulher que está trabalhando comercialmente com a dança, muitas mulheres demoraram, postergaram muito para engravidar. Mas quando a gente vai ouvir histórias sobre povos, né, que faziam ritualísticas de dança em prol da fertilidade, de uma melhor fertilidade, a gente, nos tempos de hoje, a gente acha que a gente tem muito conhecimento, que a gente é muito wow, e a gente é muito caixinha, gente, muito caixinha. Então a gente já pensa nesta fertilidade de reprodução, né, de vida. E esses povos antigos pensavam em fertilidade de uma forma geral. Porque não adiantava você botar a vida no mundo em uma terra aonde a colheita não vingava. Aonde a terra era boa para plantar, mas se não chovesse, ia dar ruim. Uma terra onde de repente o clima entrasse em bug. Então os rituais era sobre uma fertilidade da vida. E a vida, ela é complexa. Ela não é só sobre reproduzir uma vida dentro do seu corpo. Inclusive, né, a gente pode simbolizar o gerar vida a partir do nosso trabalho, das nossas ideias, dos nossos compartilhamentos, né? Meus alunos brincam muitas vezes comigo e falam assim, você é nossa mãezinha. E eu falo pra eles, sou mãe de vocês não, pelo amor de Deus. E aí uma vez eles vieram me perguntar, por que você fala isso? Eu não deixo eles me tratarem nesse lugar de relacionamento que nós não temos, porque eu já vi casos de abusos, né, de pessoas dentro do espaço de educação que incentivavam as crianças a chamá-lo de pai.
Então eu expliquei pra elas, eu falei, não deixe vocês me chamarem de mãe, porque eu não sou a mãe de vocês. Eu tenho carinho, eu tenho cuidado, eu tenho respeito e por isso não quero que vocês me chamem de mãe, pra poder dizer pra vocês também que quem não é pai, não é mãe de vocês, vocês não têm que tratar como tal. Porque vocês têm o pai, vocês têm a mãe de vocês, ou os cuidadores de vocês. Porque senão as crianças começam a confundir, gente. Aí a abertura pra fazer o que quiser é muito fácil. Mas dentro de mim, eu materno aquelas crianças, a forma como eu educo, né? Eu trago fertilidade para o ambiente da educação quando eu percebo as minhas trocas não só tendo efeito na prática, mas de alguma forma alcançando elas. Porque o aprendizado nem sempre é a gente entender e já colocar em prática. Mas eu consigo perceber. Para mim, é fertilidade quando eu troco uma informação com os meus alunos e eu vejo, por exemplo, como foi o caso da última semana, do olho de uma das minhas alunas enchendo de lágrima. Quando a gente começou a conversar sobre a falta de bagagem que as crianças têm para compreender também as durezas da vida adulta e muitas vezes não conseguir ter um olhar de carinho e cuidado com os pais, até porque não é responsabilidade deles isso. Mas às vezes as crianças elas podem ser muito perversas com seus pais, porque os pais estão ali protegendo. Precisa alguém vir de fora e falar: ei, você tá enxergando isso aqui? Né? E aí você vê o olhinho encher de lágrima e a pessoa depois fala: nossa, Pro, nunca tinha pensado isso, agora eu entendi um pouquinho a minha mãe. Isso é gerar uma outra força de vida ali. É fazer essa pessoa olhar, reolhar, avaliar comportamento e ter a chance de transformar. É vida, gente. É fertilidade, são novas sementes. Né? E aí com isso eu não estou dizendo que uma mulher que de repente deseja ser mãe e precisa passar por esse processo, que ela já tem que vir, não, porque eu vou ser adubinho fértil por aí de outras formas. Não, é ter o processo do luto, entender essas dores, sentir, né? Mas não dar chá, conchinha e cama quentinha. Dar nome à dor, olhar e também simbolizar, porque muitas vezes, gente, aonde vai existir a dor é onde está a nossa cura, né? Porque é isso, uma mulher que de repente passa por um processo traumático de um estupro, de uma violência sexual, de um aborto, de ter os órgãos, né, de reprodução retirados, vão ter, no caso de abuso sexual, né? Se for muito criança, pode entrar na vida sexual muito cedo, enfim, ter assim uma ideia sobre a sexualidade muito deturpada e nada saudável. Mas vão ter mulheres que vão se fechar, né? Que não vão se permitir mais, porque é um lugar de dor. E aí, onde dói, a gente não quer botar a mão, né? Mas até no nosso corpo, em dores que são visíveis por um machucado feio, né? Precisa, muitas vezes, colocar a mão para poder tirar o que não é bom ali, para poder botar o remedinho, para poder fazer o curativo, para aquilo poder curar de uma melhor forma. Às vezes não dá pra gente fazer sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda, alguém precisa ajudar a gente, né? Mas muitas vezes olhando pra nossa dor, se relacionando com ela, que a gente consegue se curar, né? E com o tempo a gente entendendo que a gente pode sim ressignificar uma dor em um ato de amor por nós, não é pelo outro, não é pra ficar confortável para as pessoas na vida, é porque a gente merece viver uma vida bem, né? E um episódio na nossa vida que ele pode ser muito dramático, muito difícil, ele não pode pautar o resto da nossa vida dali em diante. Ele é uma parte, tá? Então, dito isto, agora eu vou começar a falar pra gente preparar nosso corpo pra ir pra prática. Gente, quem tá aqui comigo, tá fazendo sentido? Tá ok? Tá dando pra captar, pra acompanhar? Como que tá? Como que estamos até aqui? Mulherada que chegou, ficou, hein?
Gosto. Então, ó, quando eu falo que aonde está a nossa dor pode estar a nossa cura, é porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com o ceticismo na minha vida, apesar de gostar e compreender que nesse mundo existe uma magia que a gente não consegue explicar e eu tô cagando pra tentar entender. Eu quero mais é viver e sentir, tá? Mas eu sou bem cética, tá, gente? Então, a minha orientadora de TCC, quando eu fiz meu trabalho na Terra, ela falou isso na minha banca, né? Uma pessoa cética como a Elaine, ela precisava da Terra para materializar, né, o conhecimento dela, para ela poder tirar de um lugar que era muito de um grande receio do etéreo, do lúdico, né, do místico. Ela não queria que caísse para esse lado, né? E eu lutei, inclusive, para mim pro simbólico. Foi exatamente pra onde foi. E eu aprendi a respeitar esse simbólico. Então, tudo que é simbólico me atrai, me traz uma curiosidade. E aí, nisso, eu tenho descoberto conhecimentos, trocas que se alocam em lugares, e por meio de conhecimentos diferentes, em lugares diferentes do mundo, que meio que fala a mesma coisa, com termos diferentes, com ideias diferentes, mas que no fim o resultado vai ser o mesmo. É tipo a história de quem acredita em Deus, mas cada um tem aí sua religião, né? Mais ou menos por aí. Então, vocês já devem ter ouvido falar dos chakras, da Kundalini, né? E as pessoas vão falar que a Kundalini é uma energia que precisa ser movimentada, que quando a gente movimenta o nosso quadril, né? Ela traz essa energia de vida, de fazer, de acontecer, que muda. E aí, gente, eu não sou da pessoa que eu fico no campo da teoria, eu vou pra prática. E a maioria das pessoas que traz isso como teoria, elas vão pra prática e elas vão apresentar isso pras pessoas. Então, já comentei lá no meu outro Instagram que eu sou uma pessoa que eu sofri, não vou dizer que sofro ainda, estou em tratamento, né? Vou dizer que sofri porque não tenho vivido isso ultimamente. Mas durante muito tempo eu sofri de uma ansiedade que estava atrapalhando minha vida. Ela não chegou a ser uma ansiedade crônica, mas aconteceu. E eu venho entendendo no processo de tratamento, onde também tenho a medicação, que não basta só a medicação, né? Eu preciso continuar olhando para minha saúde. Já falei disso algumas vezes, vou sempre repetir porque eu acho importante. A minha medicação não é uma dosagem alta, então assim, se eu continuar tendo hábitos que pioraram algo que já estava em mim, que era a minha ansiedade, já mais elevadinha, não vai ter remédio que me segure. Não vai ter remédio que dê conta. Então, tiveram momentos até eu entender isso, que alguns hábitos que eu tinha, não era tipo assim, hora eu vou ter hora. Não, não pode ter. Você não pode ter. Porque se você tiver, lascou o Brasil, né? Então, ano passado, por exemplo, eu tive uma baixa, assim, deu uma movimentada estranha, que eu não tava muito legal. E aí, eu vim pra cá, pra essa salinha, onde falo com vocês, pra poder movimentar a minha bacia, pra poder dançar com ela e tal. E eu fiz alguns vídeos, depois eu compartilho aqui a sequência, porque nesses vídeos eu vou colocar nos stories e vou colocar também no nosso grupo Juntas em Movimento, tá? Quem quiser chegar por lá, é por lá também que eu vou compartilhar os links com o replay dessas aulas, materiais também. Inclusive, gente, vocês nem me cobraram, né, mulherada? Eu prometi na primeira aula colocar um PDF lá que está feito. Eu juro pra vocês que eu enviei pelo meu computador e esses dias eu tava olhando e eu vi que não entrou lá no grupo. Então, tem que mandar e eu vou fazer isso hoje. Mas vou mandar links de aulas de hoje também. E posso mandar esses links também do Instagram, porque lá eu fiz textos, porque eu vou mostrando parte por parte como eu vou usando o meu corpo para melhorar essa baixa que deu, porque a ansiedade às vezes pode levar a gente pra fazer muita coisa. No meu caso, a minha ansiedade ela é mental, então eu fico fazendo muita coisa aqui dentro. E aí na prática eu não sei pra onde eu vou. Inclusive, hoje mesmo de manhã eu acordei. O que foi que aconteceu pela manhã? Eu acordei pensando numa coisa, indo fazer outra, e de repente eu tava fazendo uma terceira coisa. E aí o que eu fiz? Eu percebi isso e eu falei, cara, mas eu não tô com um monte de coisa na minha cabeça. Mas eu fui fazer uma coisa, joguei a atenção pra outra e me lembrei de outra.
Pronto, gente. Você já começa a se perder no caminho, você já não sabe mais. Você tá com o bule de café e com o pão na mão, você coloca o bule de café na geladeira e o pão dentro da privada. Porque a cabeça já foi embora. Então, quando eu percebo isso, quando dá esses bugs, imediatamente eu... Epa, o que eu tenho que fazer? Uma coisa de cada vez. Depois eu paro pra pensar nisso daqui, porque agora eu estou fazendo isso, né? Então, às vezes a gente consegue ter esse controle pontual, mas às vezes a gente entra em alguns sentimentos com o nosso corpo. Aí ele dá risada, minha filha, é brabo o negócio. A gente entra num desgaste mental e físico com o nosso corpo que a gente não tem motivação, né? A gente tá ali, ó. Por isso que eu perguntei pra vocês já estão despertas, já estão acordadas e tal. Então, eu depois vou compartilhar com vocês também para vocês verem essa experiência. Mas a gente vai viver a nossa experiência agora aqui, tá? Pra gente poder ter essa conversa, pra gente pensar um pouco mais sobre essa questão dessa região do nosso corpo e depois experimentar na prática, pra gente conseguir fazer essas duas coisas, temos aí 2 horas, já vamos fazer. Entretanto, porém, alguns detalhes que normalmente eu dou de direcionamento e tal, não vai caber nesta aula, tá? Não vai caber nesta aula. Porém, quem quiser continuar fazendo este cuidadinho, fica aqui comigo até o final, que vocês vão ver que é super possível, tá? Fazer isso de uma forma de fato acessível, ok? Onde vocês vão poder aí dar continuidade, porque disso aqui vai ter muito mais, tá? Então, eu vou colocar uma música, mas eu vou começar aqui explicando rapidamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai começar a fazer um trabalho de mobilidade com a nossa bacia, com o nosso quadril, ok? Eu vou deixar a música baixinha para que vocês possam ouvir o direcionamento que eu vou passar para vocês, porque não adianta só movimentar o quadril. É importante que vocês tenham a atenção de vocês puxada para esta região e indagado também qual é a percepção de vocês em relação a esta parte do corpo, ok? Deixa eu ajustar aqui, meninas, porque eu com esse meu jeitinho de câmera girl, ai, chata. Chata! Vocês não têm noção, às vezes para eu começar a gravar minhas aulas aqui, eu fico 3 dias arrumando a câmera, mexendo em ângulo e tal, pra ver se tá tudo bem. Porque dependendo de como a gente deixa, a cabeça fica maior do que o resto do corpo. Babado, meninas. Melhorou? Ai, melhorou. Tá desconfortável a forma como o celular tá, olhar pra ele, mas acho que na imagem tá legal. Então tá. Então, não basta só a gente movimentar, tem que ter essa consciência, tá? Então eu vou colocar a música e a gente vai começar mobilizando aqui, certo? Aos pouquinhos. Vou dando as orientações e vocês vão seguindo até que a gente vai crescendo com essa movimentação do corpo. A partir de agora, a gente vai diretão, tá? Ai, cansei e tal. Quiser dar uma pausa, dê uma pausa. Diminui de repente o ritmo, o esforço. Mas tenta não parar e vai controlando também a respiração, certo? Vamos juntas. Vai ter uma música mais suavezinha de fundo, tá? Então, antes de mais nada, toda vez que a gente vai pra prática de corpo é importante. Respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Espreguiça. Espreguiça a perna.
torçõezinhas aí no corpo. Solta o bracinho, ombrinho, cabeça. E aí a gente vai sentar na cadeira ou no banquinho. Vou fazer aqui de lado para vocês perceberem. A gente não vai sentar assim, tá? No meio, encostar as costas na cadeira, não. A gente vai sentar bem na ponta, tanto do banco ou da cadeira, a modo de sentir os nossos isquios, que são os ossinhos do bumbum aqui, que é onde a gente deveria sustentar o peso do nosso corpo quando a gente está sentado, tá? Pra gente manter a coluna alinhada, não depende só de estarmos com peso em cima dos nossos isquios, mas também de uma leve aproximação das nossas escápulas aqui, para também organizar nossa coluna aqui na região da parte de cima, certo? Pra gente sentir esse ossinho, a gente pode dar uma balançadinha de um lado pro outro, pra frente e pra trás, pra gente sentir esse ossinho, né? Ele não é achatado aonde a gente senta e ele vai, puf, é aqui que tem que encaixar, né? A gente precisa encontrar o nosso eixo, porque ó, quando eu tô aqui eu tô sentindo ele. Mas quanto mais eu jogo para trás, menos eu sinto ele. Eu começo a jogar o peso aqui no cóccix, certo? Quanto mais eu vou para frente, eu perco o contato com ele. E o contato que fica não é muito confortável. Então, eu preciso encontrar o meu eixo. Encontrei o meu eixo. Minha perna, ela não vai ficar fechada, tá? Esse banquinho é legal porque essas pontinhas que ele tem aqui, né, essas diagonaisinhas, ajudam a gente também a organizar essa perna. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, as pernas na direção diagonal, um pouquinho mais aberta, pés acompanham o joelho. E aí a gente vai começar a trabalhar o movimento de báscula aqui, ó. Então a gente vai, como se a gente quisesse empinar esse bumbum. Então a gente leva a nossa pelve lá pro banco, o máximo que a gente consegue. E depois a gente traz essa pelve na direção do umbigo. E a gente vai fazer essa movimentação aqui, tá? Você que tá aí fazendo, vai devagarzinho, porque às vezes você pode sentir algumas dores, principalmente aqui na lombar, tá? Mulheres que estão acostumadas a andar empinadinha ou que tem hiperlordose, pode ter uma maior dificuldade nessa mobilidade aqui. Se der pra fazer pequenininho assim, faz pequenininho. Conforme a gente vai praticando, a gente vai conseguindo aumentar essa mobilidade, tá? Quando eu faço isso aqui intencionalmente, né, sem jogar o peso, controlando essa movimentação da minha lombar, eu ganho espaço aqui na minha coluna. Então, quando eu comecei a fazer essa movimentação, começou a dar aquela dorzinha de alongamento nas vértebras, tá? Agora já melhorou, agora já não tá mais. É aquilo que eu falei no começo, às vezes uma dor serve pra gente entender o que tá acontecendo no corpo, tá? Será que eu fiquei numa má postura por muito tempo? Será que eu tô movendo pouco essa região do corpo? Né? Vamos aumentar a velocidade. Mais rapidinho. Vai colocando a movimentação da respiração junto com o movimento do quadril. Então, se eu tô... Aliás, vamos trocar. Calma, deixa eu lembrar aqui. Quando a gente vai expandir, quando a gente vai fechar. Se eu vou aumentar a movimentação, o ritmo do meu movimento, aumento o ritmo da respiração. Mas consciente, tá? Ok.
Vai fazendo aí, enquanto eu vou explicar uma outra parte que a gente vai fazer agora. Que é, aqui a gente está mexendo, trabalhando mobilidade do quadril, certo? Agora, a gente vai começar a trabalhar as ações musculares dessa região, certo? Então, a hora que eu for fazer aqui, ó, báscula para trás, né, ou a prova para cima, a gente vai chamar de báscula contraída, por quê? A hora que a gente vier para trás, a gente vai começar a contrair o glúteo, as duas bandinhas do bumbum, né? E é uma contração, ó, não sei se vocês percebem, olha a diferença, ó. Eu tô aqui sem contração no meu glúteo, contraí meu glúteo, soltei, contraí. A contração, ela eleva, é mínimo, mas ela eleva o nosso corpo. Então, a força muscular, ela afasta o nosso osso do contato com o banco ou a cadeira, tá? Então, a hora que eu faço isso aqui, eu vou contrair minha musculatura do glúteo e eu vou contraindo aos poucos até a gente aumentando essa contração. Ela não vai ficar reduzida só à musculatura do bumbum. A gente vai começar a perceber que os canais do ânus e da vagina, ela também vai começar a contrair. Quanto mais você conseguir contrair o glúteo, mais você vai começar a trabalhar estas musculaturas destes dois canais, tá? Então, vamos lá. Foi para trás, contrai, contrai, contrai. E aí vai percebendo essa contração subindo. Ou percebe como é que acontece no seu corpo. Não tá só aqui, ó, tá pegando aqui, em mim, né? Eu fui falar agora, soltei a do canal vaginal, agora tô segurando de novo. Relaxei. E aí vou liberar a musculatura do glúteo, da perna, dos canais, relaxar e vou de novo. Em 4 tempos eu vou aumentando essa contração. Então, 1, 2, contrai mais, 3, 4, vai soltando devagarzinho. Ele, você que tá grávida, vai ouvindo seu corpinho, ele tá, menina, pelo amor de Deus. Vai com calma. Contrai. Relaxa. Agora, a gente vai fazer contração com o bumbum, com as duas bandas. A gente vai contrair os dois no eixo, tá? Estamos no eixo, não estamos mais aqui, ó, báscula contraída. Estamos no nosso eixo, no nosso centro. E aí a gente vai contrair o glúteo aqui, sentadinho, e relaxar. Contrair e relaxar. Aqui a gente vai conseguir de repente ter uma percepção maior dessa contração do canal vaginal, tá? E quando você conseguir perceber, vai percebendo como se fosse um nível, né? De, tô contraindo aqui no começo, chegou aqui no meio, subi, consegui chegar numa região mais alta que parece até que eu atingi aqui o assoalho pélvico, tá? Vamos contrai, a gente vai contrair em 4, contrai de uma vez, segurar em 4 tempos, soltar de uma vez, ok? Então foi lá, contraiu uma, segura 1, 2, prestando atenção, 3, 4, soltou. Contrai uma, segura 1, 2, 3, 4, soltou. Contrai uma, segura 1, 2, 3, 4, soltou. Última vez, contrai uma, segura, presta atenção na musculatura do glúteo e no canal vaginal, como ele está. Relaxou. Muito bem. Vamos fazer mais uma movimentaçãozinha aqui, ó, de báscula solta. Movimento pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E agora, nós vamos pensar que no topo da nossa cabeça tem uma caneta e que a gente vai fazer um círculo com essa caneta que está no topo da nossa cabeça, desenhando um círculo no teto, tá? Então a gente vai fazer esse movimento com o nosso tronco.
Percebe como o peso do seu tronco, ele passa pelo seu quadril. Ó, frente, lado, atrás, lado. Percebe esse pêndulo do corpo, esse peso que se transfere de forma circular no seu quadril. E como que é o contato da sua ossatura com o banco, né? Como que ele fica, como que seus apoios ficam perceptíveis, mais perceptíveis, o que acontece, né? Para o outro lado. Muito bem. Agora, a gente vai colocar as mãozinhas lá no alto e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contrair um lado do glúteo. Aqui, ó. Um lado. Né? O que vai acontecer? Lembra que quando a gente contrai a musculatura, ele eleva a nossa ossatura? Então, repara aqui, ó, que quando eu contraio, ó, parece não, né? Meu quadril ele vem na direção da minha costela. Certo? Ó, outro lado. Eu não estou alavancando, eu não estou fazendo a intenção. Eu estou contraindo a musculatura do glúteo e ela vai elevar. Vamos fazer 8 vezes de um lado, depois do outro, depois a gente vai alternar, tá? 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 5, e, 6, e, 7, 8. Outro lado. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 5, 6, 7, 8. Braço tá doendo? Não tem problema, mantenha aqui para você conseguir ver bem essa elevação. Segura o braço, força. Relaxa aqui, ó, tá? Aqui vai pegar um pouquinho, não tem problema não. Pode colocar aqui a mãozinha na cabeça também se ficar muito difícil, tá? Vamos alternar. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 5, e, 6, 7, 8. Muito bem. Soltou. Agora, a gente vai fazer um pouquinho mais de esforço para tentar fazer essa movimentação de elevar o quadril pela ossatura, tá? Que normalmente quando a gente está em pé é mais tranquilo a gente fazer isso. No banco é mais fácil a gente fazer o de contração do que o de alavancar a partir do osso, tá? Então agora a minha intenção é tirar o meu isquio do banco para alavancar meu quadril na direção das minhas costelas. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu não estou contraindo meu bumbum, tá? Ele vai contrair um pouquinho, mas eu estou elevando ele. Eu vou fazer aqui de costas para vocês verem a diferença de uma ação para outra, tá? Então, ó, quando eu faço muscular só, ó, é isso aqui. Quando eu faço na tentativa de alavancar, meu bumbum ele sai mais do banco. Ele ainda continua encostado, ele não sai totalmente, ele não cria um espaço, mas ele sai mais do banco do que quando eu tô fazendo uma ação meramente mais muscular, tá? Então agora a nossa intenção é alavancar a partir do osso mesmo, tá? Então a gente vai empurrar nossos isquios que estão no banco para cima e a nossa crista ilíaca vai vir aqui, mais na direção das nossas costelas. Bom, alternando, tá, gente? Vamos lá. E prestando atenção quais musculaturas entram para essa ação. Não é porque eu estou dando foco na minha ossatura que não tem musculatura trabalhando. E dependendo de como a gente vai pensar o movimento, musculaturas diferentes vão entrar para jogo. Ok? Vai respirando. E aí repara que não é só um trabalho de elevar. Quando um lado eleva, o outro abaixa. Ó, no banco.
gente vai juntar os dois movimentos, daqui, o daqui, pra gente fazer um dos muitos possíveis rebolados, tá? A gente pode fazer rebolado desenhando um círculo, com a crista ilíaca aqui em horizontal, ou a gente pode trabalhar o rebolado com essa brincadeira, ó, onde minha crista ilíaca sobe e desce. O que tem aqui? Tem essa movimentação e tem essa movimentação. Vou fazer diferente primeiro para vocês verem. Então, ó, elevei de um lado e baixei do outro. Aqui aquela movimentação de báscula relaxada. Elevei o outro lado, báscula contraída. Ó. E aí a gente coloca a mãozinha e vê a nossa bacia, ela subindo e descendo. Ela não está trabalhando só no plano mesa, horizontal. Tá fazendo uma oposição aqui em relação a um lado e outro. Vou fazer aqui de ladinho para vocês verem também. Vai fazendo aí, vai tentando, não fica só olhando, tá? Ó. Ó. Lado. Ó. Não faz muito pequenininho aqui. Aliás, é gostosinho. Eu fiz alguma coisa aqui que deu uma forçada. Faz ele grandão, o máximo que você conseguir. Pro outro lado. Fazer diferente aqui. Continua vocês, tá? Vamos mudando de ângulo para facilitar aí a visão. Mas vocês não vai. Começou, vai. Tirando nossa amiga que está grávida ou alguém que tem alguma questão de saúde, que precisa estar com uma atenção maior. Agora faz ele menorzinho aqui, ó. A gente consegue sentir um pouco mais o nosso isquio, gostosinho também. E aumenta a velocidade. E muda um pouco a percepção estética, mas faz a gente perceber melhor a nossa ossatura que está de apoio aqui, tá? Ok, mais um balancinho aqui. Espreguiça mais uma vez. Quem puder, manda coraçãozinho agora para me dizer se esquentou ou não esquentou aí. Já deu uma esquentada? Dá um golinho de água, que ainda tem prática pela frente, mulherada. Ainda tem prática. Quem já tiver quentinha aí, com o corpo quente, manda ver no coraçãozinho. Bota o coraçãozinho pra subir. Foguinho. Ok. Então, agora que a gente veio pra cá, em pé, a gente vai prestar atenção no nosso corpo mais um pouquinho. Repare como que tá o seu quadril, que a gente fez essa preparação, e como que tá o resto do seu corpo. Não precisa escrever agora, tá? Ó, foguinho subindo. Aí, isso, gente. Não precisa escrever agora, memorize depois, quando a gente terminar a prática, vocês podem escrever aí, tá? Vou dar um tempinho pra gente poder conversar sobre as percepções de vocês. Então vai registrando. Como que tá o corpo agora? Como que tá a região que a gente começou trabalhando em relação ao resto do corpo? Né? Começa a fazer um balancinho aí de um lado para o outro. Vai reparando se o seu quadril ele já está mais chamando para o movimento do que o resto do corpo. Depois eu conto para vocês como que eu estou percebendo meu corpo aqui. Você pode começar de um balancinho, buscar formas circulares. Eu aqui estou fazendo um 8 infinito, que o meu balancinho lateral me chamou. Só que eu estou com vontade de ampliar mais esse movimento. Como que tá para você o seu balanço? Não precisa limitar, tá
tá bom? A partir de um balancinho de quadril, sente pro que seu quadril te chama. O meu me puxou para um movimento mais fluido. Você pode também me acompanhar aqui, né? Se não sente segurança para explorar repertório de corpo, pode vir também comigo. Mas, quiser ser ousada e explorando o próprio desejo do corpo, vai. E aí você pode ficar um tempo no seu quadril. Mas pode ser que o seu quadril, a necessidade do movimento do seu quadril, comece a chamar outras partes do seu corpo para o movimento também, para ele conseguir realizar. Então aqui, por exemplo, eu estou querendo aumentar a movimentação do meu 8. Eu vou precisar dos meus membros inferiores para eu conseguir fazer isso. E vai respirando. Movimento circular. Eu gosto muito de começar pelos movimentos circulares, porque eles vão despertando o corpo, né? Movimento circular, movimento que tem torção, como diria a Clausiana, ele vai atuando de uma forma semelhante à organização da nossa musculatura, né? Que a nossa musculatura é toda espiralada também. Não à toa esses movimentos circulares, espiralados, de torção, ele é gostoso de fazer. Tá? Então não é sobre estar bonito, não é sobre dançar para alguém ver, é sobre dançar para a gente sentir. Eu posso brincar com essa movimentação circular de oitos, não só num canto, mas mudando a direção, me relacionando com esse espaço que eu danço, né? Chão, paredes, distância de uma para outra. Eu posso também me deslocar. Como que eu preciso movimentar os meus membros inferiores para eu conseguir deslocar fazendo um 8 no quadril, né? Se eu quero fazer um 8 grandão, que é isso, eu estou expansiva. Mas como que é também se eu estiver ainda no meu dia fazer isso? Pequenininho. Como que é trazer energia muscular para esse movimento? Experimenta. Ouve seu corpo, quiser feche os olhos. E quando a gente fecha o olho, a gente sai do julgamento, a gente sai da comparação, a gente sai da cópia e a gente vai ouvir o que o nosso corpo está querendo e a gente pode se surpreender, tá? A bacia ela está conectada com a nossa coluna. Então, super importante também a gente começar a perceber quando a nossa coluna quer entrar para a brincadeira e fazer esse trabalho de ligação entre nosso quadril e nossa coluna. Ó, minha lombarzinha aqui, ó, na hora que eu tô voltando aqui, ó. Quer ver? Quer ver? Ai, dorzinho de alongamento, que gostoso. Então, a partir da minha bacia, eu posso puxar movimento para as minhas pernas,
os meus pés, levar para o meu tronco. Seja gentil com o seu corpo na prática, principalmente quem é a primeira vez que está experimentando dançar ou dançar desta forma, tá? Mas mais para a sensação do corpo do que para uma estética, lembra disso, ok? Solta a cabeça. Conseguir encostar a mão, encosta a mão no chão. Quem não conseguir pode apoiar nas pernas, tá? No caso da Amy que tá gravidinha, pode aproximar de uma parede, apoiar aqui, ó, como se fosse uma mesa, né? Tipo, posição da mesa, só que apoiada na parede. Pode subir um pouquinho mais, pra gente sentir o peso desse quadril. Só com o peso das nossas pernas em cima dele, para um lado e para o outro. Vai aumentando a velocidade, vai fazendo a velocidade que não gere um desconforto enorme, porque não é essa a ideia, tá? Flexiona, alonga o joelho, flexiona, alonga o joelho. Na hora de flexionar, lembra de organizar a coluna, ó. E volta. Inspira. Solta o ar. Inspira. Subiu devagarzinho. Muito bem. Dá mais uma mexidinha aqui no corpo, um deslocamentinho no espaço, um giro. Que agora a gente vai começar uma outra etapa da prática, que é fazer movimentos diversos com o nosso quadril, tá? Como? Numa repetição. Bebe mais um golinho de água, porque agora a gente vai botar para pegar fogo real oficial. E eu quero que vocês estejam mais focadas no que o corpo está possibilitando vocês de fazerem, viver a sensação do corpo, do que se cobrar performance, ok? Então vamos lá, vamos para tambores, minha gente. Vamos tamborear, mulherada. Balancinho aqui, ó. Quadril, tá? O braço vai reverberar, mas a ideia é quadril. Torçãozinha aqui, ó. Maquininha de lavar, twistezinho. Pode abrir um pouquinho mais a perna. Se quiser usar o bracinho aqui, ó. Sobe. Desce. Respira. Troca peso. Outras partes vão reverberar, mas o foco é no quadril. Aqui.
Respira. E mais rápido. Ó o pezinho. Quadril aumenta a velocidade, o pezinho também, ó. Trocando esse peso. Muda peso, muda a direção. E agora a gente vai para lateralização. Pé inteiro no chão, tá? Empurra esse chão. Vai aumentar a velocidade.
Eita danado. Deixa eu pegar a cadeira aqui. Água. E respirem. Soltem o corpinho. Quem ainda está aí? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Ai. Que delícia! Gente, quando eu tô dando aula, eu tô mais preocupada em vocês, né? Então, o suor vem, o calor vem, né? Eu sei que eu consigo direcionar, porque faço isso, matei a saudade de trabalhar em quadril. Heitor pulando que nem pipoca, ai, bebê lindo. Gente, gera um calor no nosso corpo, e calor também é vida, tá? Uma pessoa com depressão, o que ela faz? Ela se fecha no quartinho dela, na caminha, fica lá no frio, no escuro, não quer ver a luz do sol, né? Inclusive, são coisas super importantes pra quem tá passando por esse mal, de pelo menos pedir pra alguém, me bota no sol, me bota no banho, né? Me bota pra remexer, pega aqui os bracinhos, porque isso é muito importante, o calor gera vida, né? Nossa, me fez muito bem essa prática, gente, é muito bom. Assim, eu trouxe pra vocês experiências que eu vivo, né? Que a partir do momento que eu aprendo essas técnicas, o que fazer, como escutar meu corpo, por onde passar com eles. Então eu trouxe aqui algumas informações para vocês terem uma maior percepção do corpo de vocês, para vocês perceberem algumas mobilidades, né? Mas tem muitas outras mais pra gente ir ficando mais perceptível e conseguir ir usando essas ferramentas em momentos que a gente sente que a gente precisa, né? Para além da aula, para além da proposta, porque às vezes a gente vai precisar de uma meditação, às vezes a gente vai precisar parar, escrever, às vezes a gente vai precisar só deitar numa rede, olhar pro teto e fazer nada. Às vezes a gente vai precisar mover o corpo. Qual parte do corpo? A gente trouxe o quadril aqui de forma simbólica porque de fato é muito importante a gente mobilizar essa região, né? Que está conectada à nossa coluna, que quanto mais a gente mobiliza a nossa coluna, mais saúde, mais disposição física a gente tem, menos desconfortos conforme a gente vai envelhecendo também, né? Enfim, me contem aí como que foi pra vocês. A Rê já chegou mandando ver, já contando tudo. Ele tá percebendo o Heitor. Heitor tá fazendo a festa lá. Heitor tá aproveitando o quadril mexelones de mamãe. Como vocês perceberam o corpo de vocês antes, né? De ir pra essa prática, pra gente movimentar o corpinho. Contem aqui. Comecei a falar, eu acho que eu meio que não finalizei o que eu ia dizer, né? Quando eu entro no processo comigo, pra mim, nossa, gente, eu vou compartilhar, tá? Lá nos nossos grupinhos, no Stories aqui também, Alaines nesses processos de corpo. Quando eu entro pra fazer por mim. E aí não esqueçam de ler o texto, porque lá eu vou explicando algumas coisas também, de como eu tava me sentindo, de como foi, enfim. Tá? Muito bom, gente, muito bom mesmo. Que legal, que legal. Então, ó, deixa eu ver aqui que horas são, que a gente daqui a pouco vai encerrar. Antes estava meio rígido, depois ficou super fluido. É isso, né? Estava acordando, relaxada, agora está ativo. Agora acordamos. E sabe por que a Pro marcou 8 horas da manhã? Porque agora é 10 horas. Ainda tem um período da manhã para vocês aproveitarem essa energia, tá? Que uns vão chamar de Kundalini. Eu vou falar para os meus aluninhos que mexemos o açúcar no fundo do copinho, né? Mas de fato essa nossa região, gente, ela é muito poderosa, né? A nossa ossatura, as nossas articulações, né? Não se resume a uma coisa só. Essa região não é o símbolo do que a sociedade nos impõe, mas de como a gente vai ressignificar,
tudo isso pra gente. Então isso aqui, ó, é berço nosso, é bacia nossa, primeiro pra gente, ok? Então assim, pra mulherada que passou por aqui, saiba, amanhã tem mais um encontro, não vou me lembrar o nome da aula, porque essas 5 aulas assim eu tava muito poética para dar nome pras coisas. Não tava tão objetiva como nas primeiras 5. Então, amanhã às 10 horas temos mais um encontro, vai ser muito importante, porque amanhã nós vamos falar sobre mandala lunar, tá bom? Vamos conversar sobre isso, vou contar até uma coisa que aconteceu no meu trabalho ontem. Maravilhoso, maravilhoso. Venham amanhã aula às 10, tá bom? Quem estiver vendo este vídeo, fala, por que essa pessoa tá vindo dar estas aulas pra gente assim? Pra poder divulgar a nossa plataforma Um Olhar Pra Si. Já tem mulheres que participaram aqui da aula, que estão lá com a gente, vem nas aulas abertas, eu gosto assim, a mulherada vai lá, paga a aula, vem nas gratuitas também, aproveita tudo que pode. Gosto. Então, temos uma plataforma na Hotmart chamada Um Olhar Pra Si, que lá a gente faz esse trabalho, né, que estou trazendo aqui só um pouquinho do que temos e teremos mais lá, tá? Inclusive, mulherada, esperem, porque esse final de semana vai entrar aulas novas. Então, quem quiser participar, tem o link aqui na descrição do vídeo, tá? No caso, para quem estiver vendo no gravado no YouTube, para quem tá aqui no Instagram, tem o link na bio aqui do meu Instagram, para você entrar para nossa plataforma, tá bom? O valor é um valor único de R$ 177,00, que você pode parcelar em até 3 vezes. E você tem acesso por 5 meses, tá? Mulherada que tá entrando nesse primeiro momento dessas vagas que abrimos iniciais, que ainda não foram preenchidas, vão seguir com a gente, quem quiser seguir avançando com a gente aí nos próximos módulos, com condições especiais, com acessos, com facilitações especiais, porque está com a gente neste início, neste pontapé inicial, ok? Então é isso, mulheres, eu espero que essa aula tenha colaborado com você, ou pelo menos tenha feito você sentir o corpo mais ativo, que alguma mudança tenha rolado por aí, né? Se foi semente aí, não esquece de compartilhar com outras mulheres, para que essa semente ela também possa cair em outras terras férteis, certo? Mulheres, muito obrigada pela participação de vocês aqui em tempo real. Muito obrigada pela confiança, por ter jogado o corpinho na prática. Estou muito feliz de saber que fez bem aí, certo? E vamos pra vida, tá? Pra gente fazer o que tem que fazer, dormir, se organizar, porque amanhã tem mais. Um beijo. Até a próxima. Tchau.